Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, seguindo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos. Antes de a gente começar a leitura, quero que você compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Vamos fazer a mensagem de Deus ir para várias pessoas, ok? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3, né? Que está sendo de Apocalipse 2, essa parte que a gente vai ler hoje, do versículo de 8 a 11. A rica igreja pobre. Esmirna fica a cerca de 65 quilômetros de Éfeso, uma cidade muito bela. Era conhecida como o ornamento da Ásia. A cidade ainda existe, tendo tomado o nome turco de Izmir e sendo um patrimônio histórico. Esmirna estava ligada de perto ao culto imperial, pois já era em 24 a.C. construíra um templo para o imperador Tibério. Quando mais tarde Domiciano começou a forçar a ideia de culto ao imperador, Esmirna destacou-se como a precursora do mesmo em toda a Ásia. Como veremos na carta à Ásia, a igreja dali, isto colocou-a em posição bem difícil. Uma boa parte da população judia consentiu no culto imperial juntamente com os pagãos, e os cristãos passaram a ser então ameaçados por ambos os grupos religiosos inimigos. Não temos informação sobre a circunstância do estabelecimento da igreja em Esmirna. A primeira referência à mesma em qualquer ponto da literatura de que dispomos acha-se em Apocalipse. É bem provável que tenha sido fundada durante o extenso ministério de Paulo, centrado em Éfeso, durante o qual, abre aspas, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, que está em Atos 19:10. Esta igreja fiel só recebeu elogios, devendo em breve ser perseguida por 10 dias. Abre parênteses, uma prova completa e extensa da sua fé. Fecha parênteses. A autoidentificação de Cristo nessa carta. Abre aspas. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Fecha aspas. Está em Apocalipse 2, versículo 8. Com a ameaça da extrema perseguição e até martírio, conforme Apocalipse 2:10, sobre as suas cabeças, Jesus identifica-se a esses crentes como aquele que já venceu a morte. Ele lhes assegura que a sua ressurreição é a promessa que o mesmo irá suceder-lhes. Como a mãe que acalma o medo do filho antes de uma operação, dizendo-lhe, abre aspas, estarei aqui quando você despertar, fecha aspas. Cristo estava acalmando a ansiedade daqueles discípulos, afirmando-lhes que estaria com eles ao fim de suas tribulações. O juízo de Cristo. A inspeção dessa igreja por parte dele deu lugar aos seguintes comentários. Abre aspas. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Fecha aspas. Apocalipse 2:9. Abre aspas. Tribulação, no grego, tríplice, fecha parênteses, refere-se a dificuldades
especialmente perturbadoras pela sua natureza. A pobreza atribuída ao povo de Deus na opulenta Esmirna era certamente material e não espiritual. Nas coisas espirituais, comentou o Senhor, os cristãos dali eram ricos. Sabemos que o cristianismo sempre teve mais seguidores entre os pobres e rejeitados da sociedade. Conforme 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Além disso, a pobreza de alguns cristãos nessa cidade era provavelmente devida ao fato do governo ter confiscado as propriedades deles e tanto judeus como pagãos boicotado seus negócios. A blasfêmia, calúnia, por parte dos judeus pode ter sido similar àquele que Jesus ouviu de seu próprio povo quando o acusaram de associar-se a Beelzebu, Mateus 10, 25. A calúnia desses judeus tornou-se tão vil e ofensiva que Jesus descreveu-os como sinagoga de Satanás. O Senhor só teve elogio para essa igreja. Ele sabia que era rica em amor, fé e coragem. Esta espécie de riqueza é sempre preferível aos bens materiais, pois nem os ladrões, nem a inflação podem tomá-la do indivíduo. Além disso, ela vai para a eternidade com seu possuidor. O apelo de Cristo. A exortação feita a essa igreja é inteiramente positiva em seu tom. Ela encoraja os discípulos a ficarem firmes na sua fé em face de um intenso período de tribulação que estava próximo. Abre aspas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Fecha aspas. Apocalipse 2, de 9 a 10. Nada foi oculto daquelas pessoas. Elas ficaram sabendo o que as esperava e foram encorajados a preparar-se. Numa linguagem que lembra muito Mateus 10, 28, foi-lhe dito que aquele que vencer com Cristo, mesmo que a sua vitória, como a dele, fosse alcançada através da própria morte, estão a salvo de qualquer dano futuro pela segunda morte. O lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 14. Uma sequência interessante dessa carta a Esmirna é nosso conhecimento do martírio de um dos seus membros no ano 155 depois de Cristo. Policarpo foi queimado na fogueira nessa cidade devido à sua fé. Quando quiseram obrigá-lo a prestar homenagem a César e amaldiçoar Cristo, Policarpo declarou ao procônsul, abre aspas, servi a Cristo 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso então blasfemar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. Ameaçado com a fogueira, replicou, abre aspas, você me ameaça com o fogo que queima por 1 hora e depois se apaga, pois não conhecem o fogo do juízo vindouro e o fogo do castigo eterno reservado aos perversos. Mas, porque se demoras, faça logo o que deseja. Forte, hein? Fecha aspas.
A resposta de Policarpo parece ser um eco exato da carta que estamos estudando. As palavras de encorajamento ao que deveriam permanecer fiéis até a morte estavam sendo, sem dúvida, gravadas em seu coração. Nenhuma contagem regressiva a partir do ano 155, numa contagem regressiva, a data de sua a partir do ano de 155, chegamos ao ano 69. Como a data de sua conversão, ou talvez nascimento. Portanto, é bastante possível que ele fosse um membro daquele corpo de crentes quando esta carta, escrita por João, chegou a Esmirna. Obrigado por acompanhar a leitura. Fiquem com Deus. Não esquece de dar o like e compartilhar. Depois a gente vai ler a continuação que vai falar da cidade de Pérgamo. Amém?